aí, pessoal da Educação de Jovens e Adultos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Érica Fernandes e estou aqui para mais uma aula. Vamos lá? Mas antes, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de olhos verdes, cabelo castanho claro. Hoje eu estou com o cabelo preso, uma blusa com fundo branco, algumas listras pretas. Estou aqui no cenário da Multirio. À minha direita nós temos o quadro com o tema da nossa aula. E o tema da nossa aula é o texto fala, a imagem também. Isso mesmo. No fundo nós temos uma estante com vários adereços, livros, muito parecido com o que temos lá na escola. E ao fundo do cenário, a parede bem colorida. Agora sim, vamos começar a nossa aula. Vem comigo que ela tá bem legal. E nós vamos falar de uma coisa que você já está bem acostumado, assim, a ouvir falar. Linguagem não verbal e linguagem verbal. Você sabe o que eu estou falando. Vem que você vai ver. Linguagem verbal diferente de linguagem não verbal. É na linguagem não verbal que a comunicação acontece com imagens, gestos, posturas corporais, música e etc. Essas imagens transmitem uma mensagem e fazem parte do seu, do meu, do nosso cotidiano. Semáforos. Exemplos clássicos. Sinal vermelho, sinal amarelo, sinal verde. E temos também esse aí, que o boneco em vermelho, parado, em verde, em movimento. Vocês puderam ver que nesse slide nós temos o quê? Uma informação, uma linguagem não verbal que desde muito cedo nós aprendemos e convivemos, porque basta estarmos em algum lugar para atravessar a rua, ficamos logo atentos. Mas tem mais coisa. Vamos seguir com essa aula. As expressões faciais, a pintura, a dança, os sinais, os desenhos. Observem bem, olha quantas maneiras aí nós temos de linguagem não verbal. E assim conseguir se comunicar. Olhem só, através de gestos e dessas carinhas, o que eu posso fazer? Eu posso simbolizar o que eu quero dizer, eu posso me comunicar com você. Estou triste, vou lá nas redes sociais e faço esse aqui, esse movimento. Ou não, eu posso dizer que eu estou, muito feliz, sorriso largo. Mas também posso dizer que eu quero só te dar um beijo, olha só. Que boca bonita, que batom bonito. Os gestos é uma forma que a linguagem não verbal tem de se comunicar, de se expressar. Por isso que é bem interessante prestar atenção. Ah, mas professora, linguagem verbal não é só os textos, só imagens? Não, não é só imagem. Os nossos gestos também são linguagens não verbais. Por isso que eu dei esse exemplo desses movimentos aqui. Isso aqui só para ilustrar, para você ter uma ideia de que a gente pode falar de linguagem não verbal sem ser só falando de uma imagem. Como eu mostrei agora, tinha o quê? Uma apresentação, umas pessoas dançando. Uma apresentação de dança também é uma forma, uma linguagem não verbal. É uma linguagem com o corpo, de se expressar com o corpo através da dança. E isso a gente precisa estar muito atento. Por quê? Quando nós aprendemos que a linguagem não verbal é uma maneira de comunicação que faz parte do nosso cotidiano e que tem a ver com tudo que a gente vivencia sem ter uma palavra escrita, é porque nós já entendemos que o mundo fala conosco e que nós podemos entender esse mundo que nos cerca. Então, dessa forma, nós temos como aprofundar e entender que tudo que você pode observar, tanto quanto na sua rua ou na escola, que não tenha texto, você vai identificar como uma linguagem não verbal. Mas tem mais coisa. Vamos aprofundar.
Reconhecer a leitura de textos verbais e não verbais como possibilidade de conhecimento e acesso a diferentes informações, a partir de palavras, sons, imagens e sinais. Temos o primeiro exemplo, silêncio, por favor. Isso aí é um exemplo clássico de linguagem verbal, pois ele utiliza palavras para poder passar a informação. Ao lado, nós temos a imagem. É uma imagem que fala muito conosco. Nós temos uma senhora estendendo roupas dentro de uma comunidade e essas roupas estão, com alguns detalhes, falando muito sobre o que acontece nessa comunidade. Pois é, então essa imagem, ela fala, ela se comunica conosco. Ao lado dessa imagem que eu acabei de falar, nós temos aí uma imagem muito importante quando nós estamos assim em alguns lugares fechados, que se comunica conosco dizendo um comportamento que devemos ter, ou seja, não pode fumar, é proibido fumar nesse ambiente. Então, só de observar, sem ter nada escrito, já passa a informação muito diretamente, através da linguagem não verbal. E mais acima, nós temos esse monte de placas amontoadas. São as placas de sinalização de trânsito, que falam o tempo todo com o motorista que está dirigindo nas estradas, simplesmente sem ter palavras, justamente porque são sinais, são códigos de trânsito que falam através da linguagem não verbal. Olha, já falamos muito de linguagem não verbal. Acho que já deu para a gente entender como as imagens falam conosco. Além das imagens, os gestos, a dança, como nós já vimos aqui. Vamos para a linguagem verbal agora. Linguagem verbal, pensamentos, ideias, informações e opiniões. Nesse sentido, é de suma importância que esta linguagem seja algo passível de entendimento por todos os participantes no processo de comunicação. Agora vou ler para vocês trechos de Carolina Maria de Jesus. Ah, comigo o mundo vai modificar-se. Não gosto do mundo como ele é. Carolina Maria de Jesus. E ao lado, adeus, adeus, eu vou morrer. E deixo esses versos ao meu país. Se é que temos o direito de renascer, quero um lugar onde o preto é feliz. Carolina Maria de Jesus. Linguagem verbal. Não digam que fui rebotalho, que vivi à margem da vida. Digam que eu procurava trabalho, mas fui sempre preterida. Digam ao povo brasileiro que meu sonho era ser escritora, mas eu não tinha dinheiro para pagar uma editora. Carolina Maria de Jesus. Então, vocês conseguiram perceber, com esses trechos que eu trouxe de Carolina Maria de Jesus, o texto verbal? Pois é, no texto verbal nós temos palavras, frases. O texto ele se constitui justamente da leitura e você precisa estar atento a isso. A diferença entre a leitura, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, que anteriormente nós trouxemos aqui na aula com imagens. É isso. Bom, ficou para você claro como que o tema da nossa aula foi abordado? Olha só, o texto fala, mas a imagem também fala. Então, se você pegou essa dica e ficou atento, que dá para a gente extrair informações e conhecimentos, tanto a partir da leitura de textos escritos, como a partir de algumas imagens, pronto, você conseguiu compreender e entender toda a nossa aula de hoje. E te dou os parabéns se você conseguiu. Mas se você não conseguiu, ficou com dúvida, reveja a aula, tá? Você pode rever quantas vezes quiser, tá bem? Agora eu vou fazer o resumo da aula de hoje para poder você ficar super ligado e depois a gente faz o desafio. Vem comigo.
Ó, nós tocamos no assunto sobre como o semáforo fala conosco. Pois é, porque quando ele está vermelho, ele nos fala que não podemos atravessar. Quando ele está amarelo, que precisamos ter atenção. Verde, aí sim, podemos atravessar. Nós vimos também na aula de hoje que muitas imagens conseguem transmitir para a gente muito conhecimento e informações. Basta parar, analisar e perceber as informações que ele quer nos passar. Tudo isso é linguagem não verbal. Também os gestos, a dança, pinturas e etc. Já a linguagem verbal vai ser sempre colocada para nós a partir de textos escritos, a partir de palavras. Então, é super fácil de distinguir a diferença do que é linguagem não verbal para a linguagem verbal, tá bom? Agora vamos para o nosso desafio. Analise as linguagens abaixo e anote no seu caderno qual a mensagem que cada uma quer passar para aqueles que as leem. Converse com seus colegas de turma, com seu professor ou professora. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Já fiz o resumo da aula, a gente já viu o nosso desafio e agora eu desejo que você, se ficar com dúvida, reveja a aula, tire dúvidas com seus professores e, converse com os colegas também. Vale muito a pena trocar ideias nesse momento tão importante de conhecimento que você está na escola, tá bom? De aprender cada vez mais. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau!